Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Gente, vim gravar mais um vídeo das maravilhas que o Senhor Jesus já realizou na minha vida. Bom, gente, eu sou mãe de três meninas. E nessa época eu morava no Ceará, em Fortaleza. Foi uma época que eu estava separada do meu ex-marido. Ele tinha me largado de morar com outra mulher, tinha me deixado, né, com as minhas duas filhas, a biológica. E essa minha que eu criava nessa época, ela estava passando um tempo com a mãe biológica. Mas era eu sempre que tomava conta, assim, de ir nas reuniões de escola, levava no médico. E o que precisava eu estava na frente, né? E ela ficava um pouco lá, um pouco cá, porque demorava tudo perto. Né? Na época que eu fiquei com meu marido, foi uma época que ela passou mais tempo com a mãe dela, mas sempre eu tomava frente de tudo. Mas eu passei pouco tempo com meu ex-marido, foram 4 anos e meio, e nessa época ela ficava lá e cá, e eu sempre tomando as providências, comprando as coisas que eu precisava para ela. Se tivesse doente, eu levava ela no médico. Meu pai, que era avô, né? Quem criou ela, porque a minha irmã foi mãe solteira nessa época. E enfim, aí foi a época que o homem foi embora e daí eu fui morar na casa que era da mãe dela. A mãe dela passou. Meu ex-marido acabou comprando, que era 2 cômodos de casa, de taipa e tudo lá no Ceará, uma vida muito sofrida. E tô eu lá com as minhas 3 crianças, né? Já contei vários testemunhos. Isso foi um período de 5 anos que eu passei separada do meu ex, antes de eu vir embora para cá, para São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Há mais de 20 anos que eu moro em São Paulo. E um dia, a minha mais velha começou a ficar muito triste, muito triste. Só queria ficar no escuro, ficava escondida de trás da cama, num cantinho. Cheio, quando eu ia ver, ela estava coberta com um monte de trapo velho. E eu achei esquisito, eu não sabia o que era aquilo, né? E naquela época, era um tempo muito difícil, que nem dinheiro a gente tinha para pagar um médico, para ver o que a menina tinha. Era uma situação tão difícil, era uma situação que a gente não sabia lidar com aquilo. Porque naquela época, né, não tinha internet, não tinha as coisas que nós tínhamos hoje, que hoje a gente tudo tem que vai lá no Google, vai lá no, né, e pesquisa. Lá nessa época não tinha. Telefone, então, era só para rico. E nós era assim, pobre, pobre de mavé, né? Financeiramente mais rica da graça de Deus. E um dia ela começou, né, a ficar desse jeito. Aí não comia. Às vezes eu pegava ela à força, né? A pulso, trazia ela para o claro, para cozinha, para dar comida, para dar banho. Ela se tremendo todinha, não olhava para mim, era toda com a cabeça baixa, era uma coisa horrível. E nessa época, eu estava na frente de um grupo chamado Guerreiro de Oração. Foi uma época em que Deus levantou um grupo através de uma campanha de oração na casa da esposa do meu pastor, que pediu para nós fazer uma campanha de oração pela uma cunhada dela que estava passando um problema. Então nós começamos a fazer essa campanha, fizemos uma campanha de 7 dias, terminou em 7 dias, Deus mandou que prolongasse mais. O problema da moça foi solucionado, foi resolvido, mas nós continuamos orando. E dali nasceu um grupo chamado Guerreiro de Oração. Foi uma época em que Deus levantou esse grupo Guerreiro de Oração para lidar só com coisas terríveis, só cura divina, doença que não tinha cura, pessoas possessas, endemoniadas, era muita coisa. Era evangelização, foi um tempo assim muito bom. E tinha oração na nossa igreja, tinha toda semana um ciclo de oração, mas tinha uma vez no mês que era assim, começava com o ciclo de oração, depois era a mocidade, um horário era a mocidade, outro horário era o ciclo de oração de novo, aí ia mudando as irmãs. E quando chegava no período de 11 horas até meio-dia, eram os guerreiros de oração, para finalizar. Foi muito milagre, muito milagre, muita coisa divina, coisa assim, que hoje a gente contando, nos dias que nós estamos hoje, as pessoas nem acreditam. Porque hoje em dia parece que as pessoas não crêem, né? A maioria, não é todos, né? Mas tem uma boa gente, somente essa geração de hoje, né? Realmente, muitos, né? Não é todos, mas uma boa parte não sabe o que é realmente o poder de Deus. E aí,
Essa minha filha doente, desse jeito, eu não sabia o que fazia. Aí convidei os guerreiros de oração para fazer uma campanha na igreja, fazer uma campanha na igreja por ela. E ela melhorava, um dia, no outro dia estava do mesmo jeito, e nós orando, e nós orando. Quando foi um dia, gente, terminei uma campanha. Aí um dia eu estava em casa, assim, à noitezinha, a gente dormia cedo, não tinha energia, era na lamparina, a querosene. Aí jantemos, aí elas brincaram um pouquinho, aí fomos pro quarto, meu pai dormia na sala, meu pai era vivo, porque meu pai já é falecido hoje, há mais de 20 anos meu pai é falecido, mas nessa época meu pai era vivo, meu pai dormia na sala, e eu com elas no quarto. Aí eu botei elas na rede e deitei numa caminha solteira que eu tinha. Aí me deitei naquela caminha, aí elas brincaram um pouco, e enquanto elas estavam acordadas ali, aí daqui a pouco elas dormiram. E eu lendo a Bíblia, na lamparina, lendo a Bíblia, fiz minhas orações e me deitei, isso já era tarde da noite. Assim, para meia-noite para 1 hora da manhã. E daí, gente, eu não estava dormindo. Eu fechei meus olhos quando o telhado da minha casa desapareceu e eu via só o céu estrelado. Quando eu vi aquele céu estrelado, aí desceu 2 anjos, 2 homens, 2 seres celestiais vestidos tudo de branco. Aí falou assim, vamos, Rosalém, eu vou te mostrar o que a tua filha tem. Aí eu peguei, né? Por mim, quando eu me vi, eu já estava de pé na beirada da cama e o meu corpo estava em cima da cama. E eu olhava para mim, que estava de pé, e eu olhava para o corpo que estava em cima da cama, deitado de lado, como se estivesse dormindo. Eu dizia, mas como é que eu estou aqui de pé e estou dormindo? Aí eu entendi que era o meu espírito que tinha saído do corpo. Aqueles 2 seres, um pegou num braço, outro pegou no outro e saiu voando. Gente, eu passei na rua da minha casa, passei na rua, numa casa, de frente de uma casa, mas no alto, né? De frente assim, mas no alto, por cima. Uma casa de um casal de irmão, que era muito conhecido meu. Passei em frente à igreja, passei por cima da igreja que eu andava, que eu congregava, em cima da igreja que eu congregava, vi a casa do meu pastor, que era de frente para a igreja. Passei na pracinha que tinha, a pracinha, eu vi os cachorros dormindo nas calçadas, eu vi alguns usuários de madrugada nas calçadas, né? E foi voando. E, enfim, aqueles 2 seres me levou dentro de um cemitério. Quando nós chegamos dentro do cemitério, tinha uma terra, uma areia preta, removida assim, tinha mexido, como se tivesse mexido há pouco tempo. E aquela areia estava remexida, mas como se fosse assim, tipo um túmulozinho, coisinha pequena. Aquele montinho de areia. E dentro daquele cemitério. Aí, um dos seres falou assim para mim, cava aí, Rosalém. Eu comecei a cavar, espatifar aquele monte de areia. E fui cavando, porque era uma areia fofa, não era aquela areia sólida, não era aquele barro sólido, era uma areia fofa, solta. Tava no montinho. E eu fui cavando, e foi aparecendo um boneco. E eu fui cavando, e quando apareceu assim um cabelo, eu puxei pelo cabelo. Gente, vocês não vão acreditar. Gente, era uma boneca igualzinho à minha filha. Sabe como é igualzinho a característica assim do corpo, do rosto, cabelo, tudo? Era igualzinho a ela. Parecia que era a foto dela no boneco. Toda cheia de agulha e alfinete enfiada assim, todinha na cabeça, no rosto, no corpo todo. Cheio de agulha. E um daqueles seres me disse assim, hoje eu tô começando a fazer a obra na vida dela. Mas quando eu for terminar, eu vou usar dela mesma. Nessa época, a minha filha, ela tinha mais ou menos 11 anos. E ela tinha sido batizada com o Espírito Santo com 7 anos. 7 anos de idade. Só que ela, como eu não era mãe dela biológica, ela era filha da minha irmã, e a minha irmã tinha casado com outro homem, e esse homem ele não tinha Jesus na vida, na época. Na época ele era assim, uma pessoa muito atribulada, sabe? E ela tinha passado uns dias lá, que a minha irmã tinha pedido, minha irmã tinha tido um casal de gêmeos, e me pediu para me deixar ela passar uns dias lá, para ajudar ela com as crianças. E eu não queria deixar, mas o pai, não, deixa lá.